Gente, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo atrasado, portanto, o Vasco da Gama acaba de vencer o Cuiabá por 1-0 em São Januário, né? E isso melhorou a situação vascaína no Campeonato Brasileiro, né? Fica mais longe da zona de rebaixamento, né? Fica mais perto de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana e ainda não tão perto, mas mais do que antes, de conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América. Então, para o Vasco foi um bom resultado, né? O Vasco precisava vencer, a vitória era a única alternativa boa para o Vasco hoje, e o Vasco conseguiu isso. O Vasco da Gama conseguiu isso, venceu por 1-0 o Cuiabá. Bom, o jogo, no primeiro tempo, foi um jogo muito ruim, muito ruim. E nesse sentido, do jogo ter sido ruim, poucas oportunidades, bola maltratada, passes errados e tudo isso, né? Tinha que terminar 0-0, né? Então o primeiro tempo terminou 0-0 e de forma justa, porque o Vasco realmente foi mal, né? Foi mal, assim como o Cuiabá também foi mal. Então o 0-0 se justificava, mas foi muito ruim o primeiro tempo, né? Agora, no segundo tempo, o começo do segundo tempo o Vasco jogou bem, né? O Vasco jogou melhor, pressionou o Cuiabá, fez o seu gol com o Hugo Moura aos 7 minutos do segundo tempo, né? E até os 15 minutos mais ou menos o Vasco estava melhor no jogo. Só que depois disso o Cuiabá foi equilibrando a partida, foi equilibrando e até ficou melhor no final do jogo, né? Então o receio de tomar o gol de empate era grande, mas felizmente não aconteceu e a vitória vascaína ficou confirmada em 1-0, tá? Agora, gente, alguns detalhes que eu quero dar sobre essa partida. O primeiro deles é o seguinte: quem me acompanha aqui sabe que eu sempre fui crítico do Vasco jogar com 3 atacantes. Eu achava que o Vasco devia jogar com 2 atacantes, né? Por quê? Porque a qualidade dos atacantes do Vasco é muito ruim, né? Você só tem o Veguete de qualidade boa, né? E o Felipe Coutinho se jogar como atacante, porque ele já jogou como atacante em outros clubes, né? No próprio Vasco no início de carreira, né? Mas então eu sempre defendi a tese de jogar com 2 atacantes. Acontece que hoje, pela necessidade de vitória, pelo contexto da eliminação da Copa do Brasil, e por jogar contra um adversário que está em penúltimo lugar na tabela e tudo isso, 3 atacantes seria lógico, né? E assim o Rafael Paiva, como normalmente faz, entrou com 3 atacantes, né? Só que não adianta, gente. O nível dos atacantes do Vasco é muito ruim, gente. É muito ruim, né? Seja para botar gente como Emerson Rodrigues, que é esforçado, mas que tecnicamente está muito abaixo, né? Seja para adiantar lateral, tanto para a lateral direita, como ele faz com o Puma Rodrigues, né? Como lateral esquerdo, como ele fez com o Leandrinho hoje, né? Para jogarem de atacantes, né? Eles não são especialistas naquilo, né? O papel deles é ir até a intermediária e cruzar da intermediária. Eles não vão na linha de fundo, né? Então, o ataque do Vasco é lamentável, né? É lamentável. Tanto é que o gol saiu numa jogada de bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para o Hugo Moura que chutou e fez o gol, né? Então, não dá realmente para o Vasco jogar com 3 atacantes. Não dá. Eu não sei como é que o técnico não enxerga isso, né? Agora, outra coisa que é importante é o seguinte: o Payet não pode ficar de fora desse time. O Payet foi entrar aos 40 minutos do segundo tempo, né? O Payet não pode ficar de fora desse time, né? Vive uma fase, não está jogando bem, verdade. Só que o Payet é um jogador diferenciado. O jogador diferenciado, ele, com a sua qualidade, em qualquer momento ele decide a parada, ele decide o lance, né? Para quem teve a honra de ver, por exemplo, o Romário jogar,
o Romário ele ficava ali fora do jogo durante 85 minutos, mas ele pegava a bola e decidia quando tinha que decidir, né? Não estou comparando o Paê com o Romário é muito mais jogador, mas o Paê no futebol de hoje ele é diferenciado, então ele não pode ficar de fora, né? Alguém inventou que ele e o Coutinho, o Felipe Coutinho, não podem jogar juntos, né? Eu não entendo isso, gente. Adianta o Coutinho para ser um dos dois atacantes, porque eu defendo dois dos atacantes, e põe o Paê no meio de campo, né? Põe o Paê para fazer o meio campo, né? Isso me parece bastante lógico, né? E, e alguma coisa de bom vai sair, porque a qualidade dele é grande, né? Como a qualidade do Coutinho também é grande. Dois jogadores de qualidade num time medíocre, os dois têm que jogar. Simples assim, né? E o e obviamente preparar jogadas para o Veguete, né? Que é o único cara ali que sabe fazer gol, né? Sabe fazer gol de verdade, né? O garoto Ryan nunca confirmou a fama que ele tem, né? Astro da seleção de juniores e 400 gols nas divisões de base, né? Chegou aqui no profissional, não fez nada e continua não fazendo nada, né? Então, gente, é isso. Eu acho que o Vasco precisa de mudanças, né? A gente entende que a maioria desse time foi montado pela 777 Partners, né? Que era a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF do Vasco, né? Com a saída deles, né? Então agora o Pedrinho vai ter que montar um novo time para a temporada que vem. E é preciso que esse novo time seja montado, né? Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e eu agradeço aí pela assistência.